Olá, tudo bem? Eu sou o Dair, professor de matemática do IFSU Campus Pelotas. Nós estamos falando sobre funções vetoriais. Estamos na semana 13, já falamos sobre a definição de funções vetoriais. Então, no vídeo anterior, nós já definimos aí e classificamos as funções. Aqui eu tenho a função vetorial R de t, como imagem vetores do R2, e aqui eu tenho funções vetoriais R de t com imagens vetores do R3. Note que para um dado valor do parâmetro t, por exemplo, t índice 0, o vetor R de t índice 0 é o vetor posição de um ponto P na curva C. Em outras palavras, como o parâmetro t varia, podemos ver a curva C como sendo traçada pelo movimento da ponta da flecha de R de t. A curva que a função vetorial traça, nós vamos chamar de odógrafo da função vetorial. Então, o lugar geométrico dos pontos P do plano ou do espaço que tem como vetor posição R de t é chamado de odógrafo da função vetorial R de t. Então, aqui nós temos um exemplo de um odógrafo no R2 e aqui um exemplo de um odógrafo no R3. Aqui, então, nós temos os vetores R de t, começando aqui na origem e tendo como extremidade um ponto desta curva C. Então, a extremidade, este ponto, tem as mesmas coordenadas do vetor R de t. Já aqui na curva do espaço, então, nós temos aqui os vetores R de t, eles partem da origem do sistema e têm como extremidade um ponto da curva. A orientação da curva se dá nessa notação da flechinha, então começa nesse ponto e faz essa trajetória chegando a este ponto. Então note que as coordenadas do vetor R são as mesmas coordenadas do vetor P, porque a representação do vetor R, então, tem como origem a origem do sistema e extremidade exatamente o ponto da curva. Então, eu mudo aqui meu parâmetro t para o vetor R, eu vou ter um outro vetor com origem na origem do sistema e extremidade exatamente um ponto da curva. Mudando o parâmetro t, portanto, eu vou percorrer esta curva nesse sentido. Vamos ver agora um exemplo que diz para descrever a curva definida pela função vetorial R de t de coordenadas 1 mais t para x, 2 mais 5t para y e menos 1 mais 6t para z. Então, as equações paramétricas correspondentes são, então, o x vai ser igual a 1 mais t, o y igual a 2 mais 5t, e o z é igual a menos 1 mais 6t. Que são reconhecidas como as equações paramétricas de uma reta que passa pelo ponto 1, 2 e menos 1, que são os valores independentes aqui, né? O 1, o 2 e o menos 1. E paralela ao vetor 1, 5, 6, que são os coeficientes do parâmetro t, né? 1, 5 e 6. Temos aqui agora uma simulação daquele vetor R de t, onde o vetor começa aqui em 1, 2 e menos 1, e percorre o caminho de uma reta, né, na direção do vetor 1, 5, 6. Então, de novo, aqui começando no ponto 1, 2 e menos 1 e percorrendo o caminho da reta R de t. Vamos para o segundo exemplo, então, de escrever a curva definida pela função vetorial R de t igual a 2 cosseno t, 2 seno t e t com o parâmetro t maior ou igual a zero. As equações paramétricas correspondentes são x igual a 2 cosseno t, y igual a 2 seno t e z igual a t. Algumas vezes, para que a gente possa enxergar melhor a curva que descreve esta função vetorial, nós eliminamos o parâmetro t e passamos essas equações para coordenadas cartesianas. Observamos que as funções que definem o x e o y é um cosseno t para x e um seno t para y multiplicados por 2. Então, aqui sugere, para eliminar o t,
nós vamos elevar ao quadrado esse termo mais esse termo. Então, x ao quadrado mais y ao quadrado vai ser igual a 2 cosseno t ao quadrado mais 2 seno t ao quadrado. O 2 ao quadrado dá 4, aqui também eu tenho 2 ao quadrado 4, colocando em evidência, então eu ficar com 4 vezes o cosseno ao quadrado de t, mais o seno ao quadrado de t. Que foi a ideia inicial, levar aqui ao quadrado mais esse aqui ao quadrado, exatamente para usar esta equação fundamental lá da trigonometria, que cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado igual a 1. Com isso, eu tenho que x ao quadrado mais y ao quadrado vai ser igual a 4. E vemos que um ponto da curva se situa no cilindro circular x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4. Conforme podemos observar na figura posterior e na tabela a seguir, à medida que o valor de t aumenta, a curva gira para cima em uma espiral ou uma hélice circular. Como nós aprendemos lá no ensino médio, sempre que a gente quer representar graficamente uma função, a primeira coisa que vem à cabeça é fazer uma tabela. E aqui também, então, a gente pode fazer uma tabela. Vamos pegar o parâmetro t, colocar alguns valores para t, e aí com isso a gente calcula o x em função de t, o y e o z. Para cada valor do parâmetro t, eu vou calcular as três variáveis x, y e z, conforme essas relações. X é igual a 2 cosseno t, y igual a 2 seno t e o z igual ao próprio t. Então, com aquelas relações, eu vou calcular todos os valores para x, todos os valores para y e os valores para z. No caso, z vai ser o próprio t. Então, é só copiar essa coluna para cá. Daí, então, nós podemos pegar esses pontos aqui, descrevê-los no sistema cartesiano tridimensional. Ligando os pontos, nós vamos ter uma ideia da curva que nós vamos ter lá no espaço. Vemos aqui então a simulação que fizemos da espiral, começando aqui no ponto inicial, para t igual a 0. Mais uma vez a simulação, começa aqui em 2, 0, 0, 2 para x, 0 para y, 0 para z, e percorre então essa linha, essa curva, percorre num cilindro, né, aumentando o parâmetro z igual a t, e aí descreve esta espiral. Uma observação para a curva do exemplo anterior é o caso especial da função vetorial r de t como sendo igual a um a cosseno t, um b seno t e um c seno t. Com isso, nós generalizamos aquela curva com a um parâmetro maior que zero, um b maior que zero e um c maior que zero, que descreve uma hélice elíptica. Quando a igual a b, a hélice é circular, como a curva do exemplo anterior, que foi a igual a b, que foi igual a 2, e o c igual a 1. A rotação e longitude de uma hélice é definida como sendo o número 2π vezes c. Vamos para o terceiro exemplo, que diz para descrever a curva definida pela função vetorial r de t igual a 2 cosseno t, 2 seno t, e como a terceira coordenada z igual a 3 constante, com t maior ou igual a 0. Então, observe que esta função vetorial ela difere da anterior. A anterior aqui eu tinha um parâmetro t, e neste caso o z é uma constante. As equações paramétricas correspondentes são x igual a 2 cosseno t, y igual a 2 seno t e o z igual a 3. Como no exemplo anterior, exemplo 2, vemos que um ponto da curva também tem que se situar no cilindro x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4. No entanto, como a coordenada z de qualquer ponto tem o valor constante z igual a 3, a função vetorial r de t traça um círculo 3 unidades acima do plano xy. Observamos aqui então o odógrafo da curva r de t como sendo um círculo que está 3 unidades acima do plano x ou y. Aqui nós temos a representação de alguns vetores de origem na origem do sistema e extremidade num ponto da curva. Então, conforme o parâmetro t vai mudando, então o vetor vai se deslocando nesse sentido da curva.
Vamos para mais um exemplo de funções vetoriais. Determine a função vetorial que descreve a curva C de intersecção do plano y igual a 2x e o paraboloide z igual a 9 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Aqui, inicialmente, parametrizamos a curva C de intersecção adotando x igual a t. Daí, com isso, o y tem que ser igual a 2t. De quantas formas nós podemos parametrizar uma curva? Nós podemos parametrizar uma curva de uma infinidade de formas, né? Nós podemos colocar x igual a t, x igual a t mais 1, x igual a t mais 2, mais 3, mais 4 e assim por diante. Ou seja, nós vamos ter uma infinidade de formas de parametrizar uma curva. Então, claro que a forma mais simples neste caso é chamar x igual a t, e com esta relação aqui, como o y é igual a 2x, então aqui o y vai ser igual a 2t. Como chamei x igual a t, o y vai ser igual a 2t. E pela relação z igual a 9 menos x ao quadrado menos y ao quadrado, então aqui no lugar do x nós colocamos t, e aqui no lugar do y nós colocamos 2t. Então aqui fica 9 menos t ao quadrado menos 2t ao quadrado. Então aqui fica 4t ao quadrado com esse t ao quadrado. Então fica 9 menos 5t ao quadrado. Daí está a parametrização da curva C, onde o x igual a t, o y igual a 2t e o z vai ser, então, conforme a relação, 9 menos 5t ao quadrado. Se eu colocar aqui t mais 1, então aqui no y, pela relação y igual a 2x, então o y vai ficar 2t mais 2. E com isso, aqui no z, então eu vou colocar aqui no lugar do x t mais 1, e aqui no lugar do y, então vai ficar 2t mais 2. Então, a partir das equações paramétricas x igual a t, y igual a 2t e z igual a 9 menos 5t ao quadrado, vemos que a função vetorial descreve o traço do paraboloide no plano y igual a 2x e é dado por r de t igual a t, 2t e 9 menos 5t ao quadrado. Está aqui então o paraboloide, na qual a curva parametrizada está aqui. Nós temos aqui a simulação então para a função r de t, que percorre uma curva na superfície parabólica, cortada com um plano y igual a 2x, então vai me dar essa curva parabólica. Esse é o odógrafo, então, feito para o parâmetro t de menos 9/5 até 9/5, de forma que o z seria uma simulação para z positivo. Agora, a nova simulação para t de menos 2 até 2, então a curva é esta parábola, que está sobre o paraboloide, onde o plano y igual a 2x corta o paraboloide. Com estes exemplos que nós mostramos, tivemos uma boa ideia de funções vetoriais, tanto do R2 como vetores do R3. Encerramos este vídeo e voltaremos nos próximos vídeos falando sobre limite e continuidade de uma função vetorial. Esperamos vocês então nos próximos vídeos.